E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é: você tem orgulho de ser um homem? Será que você, como homem, se sente orgulhoso de ser do sexo masculino, de ser viril, de ser forte, de ser a cabeça do lar, de ser a coroa da criação de Deus? Você tem orgulho disso? Você tem orgulho de ser um homem chamado por Deus e criado por Deus para ser uma bênção na terra? Bom, antes de falar sobre este assunto, eu quero falar para vocês que eu coloquei na aba comunidade uma enquete, onde eu perguntei para os homens, né, se eles têm este orgulho, se eles têm essa alegria, se eles têm essa facilidade de enxergar o seu valor como homem, se sim ou não, e está com poucas visualizações por enquanto, mas eu quero trazer aqui em debate alguns pontos importantes para que cada homem entenda que Deus, ele te criou como um homem importante, como um homem valoroso, e que Deus, ele está acima de ser machista. E lá no final eu vou falar por que Deus está acima de ser machista. Mas antes eu quero pedir para vocês: se inscreva no canal, compartilhe, comente, dê o seu joinha nos vídeos, que você estará ajudando o nosso canal a crescer, ok? Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: biblicamente nós sabemos que o homem ele foi criado como coroa da criação de Deus. Adão foi o primeiro ser humano criado, e como nós podemos saber, o homem foi criado primeiro que a mulher. Isso não desmerece as mulheres. Eu sei que vocês podem estar pensando: não, então o homem é mais importante que as mulheres. Não necessariamente, mas nós temos que colocar a nossa posição na posição que Deus nos colocou conforme a sua criação, onde aquele que vem primeiro, ele tem muita mais importância, com certeza, porque é dele que começou todas as coisas, mas também ele tem maior responsabilidade e maior autoridade. E para isso ele tem que saber, de ter sabedoria para exercer a sua autoridade. Então, meus amigos, os homens, sexo masculinos, foram criados como coroa da criação de Deus. Nós somos prioridade de Deus. Quando ele pensou em criar o primeiro ser humano, ele criou o ser humano homem do sexo masculino para estar à frente de toda a humanidade. Então, meus amigos, nós somos líderes, nós somos sacerdotes, nós somos reis, nós somos escolhidos. Todos vocês, homens, têm que saber da sua importância e da sua responsabilidade, e que vocês são sim importantes para Deus. Nós sabemos que a onda feminista, ela vem querendo destruir a imagem do homem, querendo colocar o homem abaixo das mulheres, colocar o homem como um ser desprezível, e isso vai contra a vontade de Deus. Então, meus amigos, lembre-se que vocês foram criados como homens, e o homem foi criado antes como a primazia da criação de Deus, né? O homem é a primazia da criação de Deus. Outro ponto também importante que eu quero trazer é que os líderes da palavra do Senhor, profetas, reis, homens super importantes, são do sexo masculino. Na Bíblia nós sabemos que depois de Adão como o primeiro homem que deu início à humanidade, nós tivemos Noé como um homem, né, que salvou a sua família, que teve um contato com Deus para salvar a sua família na arca de Noé, construiu, né, com toda a sua força e inteligência, junto com seus filhos homens, a arca de Noé para proteger, né, a sua família e salvar os animais no grande dilúvio. Nós depois vimos, né, os líderes como Moisés, nós vimos, né, outros líderes, juízes, reis que vieram após eles, homens, e todos os homens, eles têm dentro de si, do teu DNA, algo de liderança, uma coisa importante que é um DNA de liderança, de autoridade. E vocês têm que saber que todos nós, homens, somos sim pessoas que têm total poder e autoridade para sermos alfa, tá? Todos vocês têm no seu DNA essa importância de serem alfas perante as mãos de Deus. Muitas pessoas, elas estão desistindo, né, da vida, muitos homens estão desistindo da sua importância, né? Estão enfraquecendo, estão se curvando diante de leis, né, que são anti-homens, e não é certo nós estarmos nessa posição, porque Deus nos colocou para sermos líderes, para sermos cabeças.
Também na Bíblia nós vemos um ponto interessante: os homens sempre esteve à frente das guerras, os homens sempre esteve à frente das construções, grandes construções, e também o homem ele é exaltado pela sua grande força. O rei Davi escreveu nos Salmos, né? Todos os salmos que o rei Davi ele escreveu, falando de si mesmo e das suas lutas, você pode ver que ele fala para o homem, ele fala para o homem guerreiro, para o homem que é forte, para o homem que confia em Deus, para o homem que é dependente de Deus. Então sempre ele traz ali a figura central e de grande importância que o homem tem na sociedade durante todos os anos, durante todos os séculos. E o homem, principalmente nas mãos de Deus, ele é como flecha na mão do guerreiro, ele vai para o alvo. Então nós como homens temos essa grande importância de desempenhar os projetos e propósitos de Deus. E Davi escreveu isso nos seus salmos. Outro ponto importantíssimo que nós temos agora no Novo Testamento é que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio como homem para salvar a toda a humanidade dos seus pecados e dar salvação eterna para aqueles que creem. Então, meus amigos, homens, vocês têm que saber a importância de vocês. Não se deixem ser enganados, não se deixem ser rebaixados pelo feminismo, não se deixem ser humilhados pelas mulheres que não têm a presença de Deus e que são sem sabedoria e que querem menosprezar a força, a escolha que Deus tem de trazer cada um como homem nessa face da terra. Jesus trouxe o seu filho, Jesus trouxe a sua presença de Deus, né? E Jesus como filho, Deus o trouxe como filho para nos salvar como homem, né? E como homem ele teve a sua parte Deus e a sua parte humana aqui na terra conosco. E nós sabemos que a parte humana ela foi tentada, ela foi julgada, ela foi, né, desprezada, ela foi uma bênção para curar, para trazer palavra, para trazer vitória para o ser humano. Então, meus amigos, o homem ele tem total capacidade de ser esse líder carismático nas mãos de Deus. E Jesus nos deixou o seu exemplo. E também outro ponto importante é que Deus deixou os 12 discípulos para seguir a Jesus e aprender dele. Foram 12 discípulos homens. Então nós sabemos que as mulheres teve grande importância no ministério de Jesus, ajudaram de muitas formas, né? Ajudaram de forma maravilhosa com mantimentos. Nós temos, né, Maria, mãe de Jesus, nós temos, né, Maria Madalena, nós temos Marta, nós temos várias mulheres guerreiras que sim tiveram grande importância na palavra de Deus e no ministério de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus escolheu 12 discípulos para serem os seus seguidores mais próximos, para estar aprendendo diretamente com ele, e eram homens. Nós temos os 12 discípulos aí, cada um com sua personalidade, com a sua importância, e cada um deles, como homem, também tiveram as suas dificuldades e tiveram que vencer todas elas pela fé, e foram vencedores apesar das circunstâncias e apesar das perseguições. Eles foram homens honrados e fortes, e você também é um homem honrado e forte. E para finalizar, como eu disse lá no começo do vídeo, Deus ele não é machista. Quando ele coloca o homem como a primazia da sua criação, ele não criou essa palavra machismo. Quando o homem, na palavra de Deus, muitas vezes subjugou as mulheres, e até mesmo em algumas religiões ainda, né, tratam as mulheres, né, como objeto, ou querem, né, de forma muito agressiva, né, deixar as mulheres de canto. Lá também Paulo, a gente vê que Paulo falava naquele tempo que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja, e existe essa questão, né, que pastoras não existe, né, não é bíblico, mas muitas pessoas já ungiram pastoras, e tem pastoras sim que são usadas por Deus, né, para profetizar, para pregar e também para pastorear. Mas nós sabemos que isso não pode e não deve deixar o homem ser rebaixado diante de Deus. Porque Deus ele não é machista, ele é criacionista. E como Deus é criacionista, nós devemos obedecer à ordem da sua criação. E ele criou o homem antes da mulher. A mulher veio do homem, e o homem ele é líder, ele é cabeça do lar.
ele é a cabeça da mulher, e isso está na palavra de Deus. Então, Deus ele não colocou isso para que o homem seja machista. Ele colocou isso porque ele é o Deus que sabe o que é melhor para o ser humano, e ele fez a criação conforme a sua vontade. Nós devemos honrar e obedecer. Então o homem ele tem a sua importância. Não deixe de ser humilhado, não deixe de se sentir inferiorizado, não deixe de ter orgulho de ser homem, porque nós somos homens para a glória de Deus e temos grande e muita importância. Você é importante para mim, você é importante para Deus. E eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!